Olá! Vamos aprender a desenvolver uma automação VBA para criar endereços de e-mail. Olha que interessante essa automação. Eu vou selecionar um provedor de e-mail e automaticamente ele vai começar a abrir umas telinhas, umas janelinhas, umas caixas, onde eu preencho algumas informações e, por fim, ele cria um e-mail e vai alimentando uma lista. Vamos ver isso de forma prática? Olha só, eu vou selecionar aqui, por exemplo, o provedor Gmail. E aí ele já vai iniciar a minha primeira input box. Digite o primeiro nome. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, Marcelo. Esse vai ser o primeiro nome. Dou um OK. Aqui digite um caractere. Aqui pode ser um caractere ou mais de um caractere. Isso aqui a gente pode alterar no projeto, não tem problema. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, porcentagem underline, porcentagem underline 123, tá? Eu vou dar um OK. Agora ele pede para digitar o sobrenome ou apelido. Aqui também está escrito errado, mas tudo bem, a gente corrige. E eu vou colocar aqui, por exemplo, Technology. Dessa forma mesmo. E vou dar um OK ou um Enter. E ele criou aqui na minha lista, ó, ele alimentou certinho a minha lista. Marcelo, porcentagem, underline, 123, technology@gmail.com, porque foi o provedor que eu defini para criar esse e-mail. Então vamos ver isso de forma prática. É bem simples criar essa automação e a gente não vai sofrer em nada seguindo esse passo a passo aqui. Então vamos começar pelo mais básico, que é criar a nossa list box com os provedores de e-mail. E aí eu vou vir aqui na guia desenvolvedor, na ferramenta inserir, tá? E eu vou escolher a minha controle ActiveX aqui, ó, caixa de listagem, tá? E aí eu vou desenhar minha caixa de listagem aqui, certo? E é o seguinte, essa caixa de listagem tem que ser alimentada por uma determinada lista que eu defini, certo? Então, nesse exemplo aqui, ó, vou colocar @yahoo.com.br, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha listinha de provedores, né, de e-mail, botão direito em cima dela e vou dar um definir nome, certo? Isso é muito importante porque facilita a gente trabalhar com os nossos intervalos. E aí o nome que eu vou dar para esse intervalo vai ser provedor, tá? Vou até escrever com letra maiúscula para facilitar. E dou um OK. Beleza. Agora, eu tenho que ter o seguinte entendimento, ó. Eu preciso selecionar a minha caixa de listagem para fazer edições nela, configurações. Um detalhe importante, você só consegue selecionar o objeto se o modo design aqui estiver selecionado, né? Exemplo, ó, vou tentar fazer alguma edição nela, eu não consigo. Por quê? Porque o modo design não está selecionado. Então, habilita o modo design, seleciona o objeto e agora sim. O que a gente vai fazer? Tem essa opção aqui, ó, chamada de propriedades do controle. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar em propriedades do controle, ele vai abrir essa janela aqui de propriedades, tá? Vem na opção categorizado, porque é mais fácil de você encontrar aqui os locais, né, as configurações que você deseja. No caso, eu vou começar aqui, ó, pela lista, né, ou seja, pelo intervalo que eu vou configurar na minha list box. Então, o que eu tenho aqui, ó, list fill range, ou seja, eu vou preencher a minha caixa de listagem com qual intervalo? Com o intervalo provedor, né, que eu nomeei esse intervalo. Então, eu venho aqui, ó, tá vendo? Ele já está preenchendo a minha list box. Porém, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que, ao selecionar qualquer uma dessas linhas, ele preencha uma determinada a informação em uma determinada célula, tá? Esse passo a passo eu acho que é o mais simples, porque ele demonstra de forma mais clara como vai ser construído o nosso projeto. Então, olha só, logo aqui acima eu tenho o link de cell. O que é o link de cell? Significa em qual célula eu vou linkar a informação que eu vou selecionar aqui, tá? Eu vou colocar na C1, ó, logo acima. Então eu vou digitar aqui, ó, C1, de forma bem simples, tá? E aí o que acontece?
Eu vou sair, tá, do modo design, só para fazer um teste. Vou clicar aqui, ó, wall. Tá vendo? Opa! Aqui eu já tinha deixado uma configuração dentro do projeto, mas a gente pode desconsiderar, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Então, quando eu alterar, tá vendo? A informação dentro da minha caixa de listagem, ele vai alterar a informação aqui na célula C1, que foi a célula que eu vinculei. Por que isso? Essa maneira é mais fácil, por quê? Porque a gente vai pegar esse valor que está na célula C1 e ele vai ser uma das informações que vai compor o nosso e-mail, tá? Então, eu vou pegar a informação que foi definida na célula C1 e, obviamente, o que está na célula C1 foi definida na minha list box. Beleza. Eu posso fazer mais algumas edições simples aqui, por exemplo, eu vou selecionar a minha caixa de listagem. Eu gosto de fazer o seguinte, aqui em List Style, ou seja, o estilo da lista, eu deixo como Options, né? Como botõezinhos de opções. Deixa eu ajustar aqui a largura, tá? E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso usar ela para esconder, né, as informações aqui da minha lista aqui embaixo. Posso ajustar o tamanho da fonte. Vem aqui no final. Ele tem fonte, ó, tá vendo? Vem aqui no final. Tá vendo fonte? E aí, o que a gente faz? Aqui, ó, quando eu clico em fonte, ele vai habilitar esse pequeno ícone aqui do lado. Eu acesso ele e eu posso alterar o tamanho da fonte. Eu vou deixar 14, por exemplo, vou dar um OK. Tá vendo? E agora eu vou ajustar altura e largura para preencher realmente esse espaço. Beleza. Então, eu já vi que a minha list box está funcionando e a minha célula C1 está vinculada. Vamos agora para dentro do ambiente VBA e vamos criar uma macro. Vem aqui em Visual Basic, ainda na guia desenvolvedor, tá? E aí a gente vai criar, olha só, aqui tem um módulo 1 que eu vou remover, ele está em branco, tá? Nós vamos começar do zero. Então, quando você vai na guia desenvolvedor e na ferramenta aqui Visual Basic, para você cair no ambiente VBA, o ambiente VBA normalmente preenche, né, toda a sua área de trabalho do Excel. O que eu faço? Eu faço isso aqui, ó, eu diminuo a janela do meu ambiente VBA para que eu possa ter visão do que eu estou fazendo no VBA e o que está sendo refletido aqui no Excel. A gente consegue acompanhar, digamos assim, em tempo real, certo? Então eu vou ajustar aqui o tamanho, tá? Deixa eu pegar aqui, ó, ajustar o tamanho para facilitar a nossa visualização. E aí eu vou fazer o seguinte, vou inserir um módulo, certo? Vou dar um nome para essa macro, para esse módulo, sub-email, tá? E aí a gente vai começar a digitar o nosso projeto. O primeiro passo é declarar as variáveis. No caso, eu vou ter aqui 4 variáveis e todas elas terão o tipo de dado texto. Então eu consigo declarar as 4 de uma vez só. É mais rápido, é mais prático. Então eu vou vir aqui, ó, por exemplo, Jim, e aí eu vou colocar com letra maiúscula nome, vírgula, caractere, vírgula, sobrenome, vírgula, provedor, certo? E aí eu vou colocar aqui, ó, as string, que significa texto. Então, tudo isso daqui, todas essas variáveis, nome, caractere, sobrenome e provedor, terão um tipo de dados de texto. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar cada uma dessas variáveis e aí essas variáveis elas vão receber, elas vão ser alimentadas conforme a informação que eu vou digitar em uma input box. Como assim? Olha, de forma bem simples. Vou pegar a primeira variável aqui, ó, nome. Nome vai receber, ou seja, é igual a minha input box, certo? E aí eu vou abrir aqui, ó, parênteses, aspas. Ele vai pedir aqui o prompt, tá? Eu vou escrever aqui, por exemplo,
Da mesma forma que a gente viu no exemplo anterior, ó, digite o nome. Dessa forma mesmo. E aí eu vou fazer só um teste simples, né? MSGBox, só para a gente ter uma visualização. Nome. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Então, eu vou executar linha a linha, tá? F8, F8. Aí, ó, nome, tá pedindo a input box. Quando chegar aqui, ele vai iniciar a minha input box, olha só. Digite o nome e eu vou digitar um nome aqui, ó. Daniel. E dou um OK. Agora ele vai para MSGBox. O que vai ter nessa MSGBox? Ó, vou passar o mouse aqui de novo em cima da variável nome. Nome igual Daniel. Significa que, olha só, a variável nome recebeu o texto Daniel, que foi o que eu digitei na minha input box, entendeu? E aí a minha MSGBox recebe a variável que é Daniel. Então se eu der um F8 aqui, ó, Daniel, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai declarar todas as nossas variáveis, né? A gente vai definir todas as nossas variáveis com aquilo que a gente vai digitar nas input box, tá? No caso, essas três aqui, só para a gente ganhar tempo, eu copiei e colei, só que agora eu vou alterar aqui, ó, caractere, que é a próxima variável, e sobrenome, que é a próxima variável. Então, essas três aqui serão alimentadas conforme aquilo que eu vou digitar na minha input box. Deixa eu só alterar aqui, ó. Digite caracteres, vou colocar aqui, ó, exceto arroba, para não ficar redundante, né? Porque se a pessoa digitar arroba, vai ficar algo esquisito, já que eu já tenho o provedor do e-mail com o caractere arroba. Digite o sobrenome ou apelido. Qualquer outra coisa também, né? Deixa eu diminuir aqui para a gente ver melhor. Tá, e ficou faltando a variável provedor. E aí que tem um detalhezinho. A variável provedor, ela vai receber o valor que está na célula C1. Range C1. Ponto value. Então vai receber o valor que está na célula C1. Deixa eu registrar aqui. Então só para a gente entender. Vou redefinir aqui para sair do modo de execução. Deixa eu puxar para baixo aqui. Então a minha célula C1, ela está preenchida conforme o provedor que eu defino na minha list box. Então a minha variável provedor vai receber o valor que está na célula C1, certo? E agora eu vou tirar proveito disso, né? Porque eu vou conseguir alimentar todas as minhas variáveis e aí eu vou criar o e-mail simplesmente concatenando todas essas informações, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar mais uma variável, certo? Só que essa variável eu não vou ser obrigado a declarar ela, tá? Então tem isso no VBA, dependendo da maneira que você vai criar o seu projeto. Às vezes você é obrigado a declarar variáveis e às vezes não. Às vezes você precisa só criar. Então eu vou colocar aqui, ó, e-mail underline completo. Essa vai ser uma variável. E essa variável, e-mail underline completo, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar essas 4 informações aqui e vou concatenar. Exemplo, nome, espaço. E vou concatenar esse e comercial, esse e musical aqui, ele serve para juntar as informações. Então, eu estou juntando todas as minhas variáveis. E provedor. Certo? Ó, bonitinho. Então, eu tenho uma variável agora que se chama e-mail completo e ela vai ser composta pelas 4 informações aqui embaixo. Agora, para finalizar, eu tenho que pegar essa informação aqui e jogar ela na próxima linha em branco da lista, né? Como que a gente vai fazer isso, tá?
Primeiro vamos só verificar se isso daqui deu certo. Como que eu faço para verificar se isso daqui deu certo? MSGBox, né? É uma alternativa. E aí eu vou colocar aqui, ó. Então, vou testar novamente, tá? Deixa eu só trocar aqui o provedor de e-mail. Por exemplo, eu vou colocar o Terra, tá? Tá aqui, ó. C1 tá com @terra.com. E a gente vai executar do zero. Digite o nome. Novamente, Joaquim. Digite os caracteres, né? Vou colocar aqui cifrão, sequência de 3 zeros. Digite sobrenome e apelido, Microsoft, e dou um OK. Joaquim, cifrão, sequência de 3 zeros, microsoft@terra.com. Vou dar um OK. Então, só para a gente entender, ele realmente criou o e-mail, né? Então a variável recebeu todos os caracteres. Só que ficou por isso mesmo, ficou aqui na minha message box. Como que eu faço para trazer para cá? Para trazer para cá, a gente vai ter que fazer o seguinte: a gente vai ter que ir lá na última linha do Excel, da coluna A, e a partir dela a gente vai subir e descer uma linha. Como que a gente faz isso? Eu vou gravar esta ação porque eu acho que ela é mais fácil da gente entender. Então, olha só. Estou aqui na última linha do Excel, ok? E aí eu venho aqui em desenvolvedor, gravar macro. Vou deixar como teste, né? Eu vou excluir essa macro, não vai servir, só vai servir para eu pegar o código e ter um entendimento melhor. Então, ok. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou clicar aqui na última célula da coluna A, ó, tá vendo? Cliquei. Vou apertar no meu teclado, tá? Só para a gente entender aqui, ó. Vou habilitar o teclado virtual. Vou segurar o Ctrl e vou dar uma seta para cima, tá? É isso que eu vou fazer. Então, olha só. Tá aqui, ó. Ctrl, seta para cima. Quando eu faço isso, ele vai parar aqui, ó, na primeira célula, né, de baixo para cima, que tem informação. Feito isso, eu vou ter que deslocar uma linha para baixo, né? Eu vou ter que dar uma seta para baixo. Mas eu vou parar por aqui mesmo, que a gente vai usar esse deslocamento de uma linha para baixo com o offset, tá? Então, eu vou parar a gravação por aqui. Vou lá no meu Visual Basic, no meu ambiente VBA, e está aqui, ó, módulo 2. Então, o que o módulo 2 está fazendo aqui? Só para a gente ter uma visão simples. Ele está selecionando, ó, a última célula da coluna A, e aí ele está usando esse comando aqui, ó, endxlu.select, ou seja, ele está indo para a primeira célula, de baixo para cima, que tem informação. Isso aqui não serve para nada, ele só serve para confundir, e aí eu vou pegar essa lógica aqui, nessas duas linhas, e vou, digamos assim, dar uma melhorada nela. E aí eu faço o seguinte, vou dar um Ctrl C nisso que está aqui, e vou trazer aqui para o meu módulo 1. Vou fazer o seguinte, ó, vou colar, e como eu disse, eu vou dar uma melhorada nisso daqui. Como que eu melhoro isso daqui? Olha, eu posso resumir. Eu vou deletar isso, vai ficar assim, ó. A partir da última célula que eu tenho da coluna A, eu vou subir. Vou subir. Então ele vai subir e vai parar ali na primeira célula com valor. E como que eu faço isso? Eu vou usar o offset no lugar do select. Então, o offset ele está perguntando o que eu quero deslocar. O row é linhas. Então, quantas linhas eu quero deslocar? Uma. E aí eu vou colocar vírgula e ele vai para o próximo argumento, que é o column offset. O que é o column? São as colunas. Eu não quero deslocar colunas. Então, eu coloco aqui 0. Só que assim que eu posicionar na célula vazia, na célula em branco, eu quero preencher com a minha variável, né? Aqui, ó, essa variável, e-mail completo. Vamos fazer o teste linha a linha de tudo isso que a gente fez? Então vamos lá. Eu vou trocar aqui o provedor para Outlook. Vou dar um play aqui para executar direto, né? Então, vamos executar. Digite o nome. O nome vai ser Alessandro. Enter. Caracteres. Eu vou colocar aqui jogo da velha 0102. Enter. Digite sobrenome ou apelido. Colocar aqui
lojinha e dou um Enter. E ele criou Alessandro, jogo da velha 0102, lojinha@outlook.com. Certo? Tá vendo que ele preencheu justamente na célula vazia, ele fez todo o processo. Então, até aqui ele está executando certinho. Só que eu tenho que dar um play aqui dentro da minha macro para poder executar esse comando. E eu quero executar isso daqui tudo somente quando eu alterar, né? No momento em que eu alterar aqui o provedor. Como que eu faço isso então? Olha só, a minha macro já está pronta, certo? Eu vou excluir essa módulo 2 aqui, essa segunda macro, para não confundir. Tá? Então, eu tenho uma macro e essa macro executa todo esse processo de criar e cadastrar o e-mail aqui na lista. Mas eu quero alterar a minha listbox e automaticamente executar a macro. Como que eu faço isso? Olha só. Eu vou copiar aqui ó, o nome dessa macro que chama-se e-mail. Tá? Copiei, Ctrl C. Vou fechar o meu ambiente VBA, só para a gente entender mesmo. Vou vir aqui ó, na guia desenvolvedor, modo design, e vou dar 2 cliques na minha listbox. 2 cliques mesmo. Quando você faz isso, você entra ó, no ambiente VBA, ou seja, na programação deste objeto aqui, certo? E aqui ó, ele está dizendo que na minha listbox, quando houver um clique, ele vai fazer alguma coisa, certo? Eu vou mudar aqui do clique para o change. O que é o change? O change é mudar, alterar. Então, toda vez que houver uma mudança, uma alteração na minha listbox, eu vou chamar a minha macro e-mail, tá? Vou fechar aqui, vou sair do modo design e vou fazer mais um teste. Agora com o e-mail Yahoo. Então, quando eu selecionar o e-mail Yahoo, ele vai ter que executar a minha macro. Olha só, mudei. A célula C1 já alterou para o e-mail Yahoo, tá? Digite o nome. Nome Carlinhos, Enter. Caractere, underline. Vou colocar aqui letras, tá? FGTS, com letras maiúsculas. Ok. Digite o sobrenome e o apelido. O apelido vai ser Pneu. E dou um Enter. Olha só. Carlinho, underline, FGTS Pneu, @yahoo.com.br.